Boa noite, irmãos, amigos. O título da pregação é Não julgar. Como? Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Já mais para a parte final do chamado Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. O Senhor Jesus Cristo diz: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos no início desta pequena série de pregações sobre julgamento humano, julgamento nosso, para com relação a pessoas ao nosso redor, irmãos, pessoas de uma maneira geral. Um assunto não muito fácil, aparentemente conflitante, em que às vezes o julgamento parece ser proibido, como aqui, e às vezes o julgamento parece ser permitido, como em muitas passagens. Então, dá-me sabedoria para falar, e a todos que irão ouvir, sabedoria para compreender, e todos nós, sabedoria para aplicarmos nas nossas vidas. Que saibamos receber o espírito da Bíblia de fato, compreender a essência da tua mensagem aqui dentro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, eu pretendo examinar o que Jesus disse aqui, de uma maneira muito resumida, como às vezes ele tratava um assunto vasto, complexo, difícil, cheio de derivações. Ele tratava de uma maneira aparentemente tão simples e falava algumas frases e pronto. E nos deixava, às vezes, com um problema grande para decifrar o que ele queria dizer, porque às vezes parece que havia uma certa contradição entre o que ele dizia em certo ponto, e às vezes no outro, e às vezes o que ele dizia aqui e o que Paulo dizia noutra passagem. É porque são assuntos muito complexos, nós somos complexos, o ser humano é, e o coração, a mente, o pecado está mesmo no crente, aquele que já foi perdoado, que tem o Espírito Santo habitando em si. Tudo isso é muito complicado. Então, não dá mesmo para tratar de uma maneira claríssima em poucas frases. Então, a minha proposta é explicar o que Jesus disse aqui, nesses 5 versículos, e depois verificar 4 tipos de julgamentos proibidos e 4 tipos de julgamentos permitidos na Bíblia. Talvez uma mensagem para cada um. Então, talvez nós vamos ter aqui 6, 7, 8 mensagens sobre este assunto. É muito comum nós ouvirmos crentes dizendo assim: não podemos julgar, mas o fulano está errado ao fazer isso. Não diga que ele está errado. Não podemos julgar. Jesus proibiu julgar.
E é muito fácil, então, ir a Mateus 7,1 e dizer: não julgueis. Ponto. Quer mais? Queremos mais. Porque ele explica melhor, ele mesmo. Quando se cava mais fundo, se encontra muita coisa. Não só aqui, como nas cartas de Paulo, que é o que nós vamos utilizar, basicamente. Não julgueis para que não sejais julgados. No grego, a palavra traduzida por julgar, krino, no caso, ela é larga, que ela significa, entre outras coisas, julgar, pronunciar julgamento e vários outros significados parecidos, mas formando um trecho, um termo abrangente, que o significado exato vai depender mesmo mais do contexto. Mas podemos ter como uma boa tradução o termo mesmo, julgar, está corretíssimo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então, de início, parece que Jesus proíbe todo e qualquer tipo de julgamento, mas não é assim. O contexto mostra que ele apenas condena determinado tipo de julgamento e de atitude. Na realidade, ele aprova e até autoriza certo tipo de julgamento. Não apenas no próprio Sermão do Monte, mas em outras partes do Novo Testamento, quando o Espírito dele inspirou os autores para escrever o que nós temos como os outros livros do Novo Testamento. Um exemplo. Nós paramos no versículo 5, não foi? Pois bem, no 6, ele diz aquela famosa frase: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. E a passagem continua. Pergunto eu, como saber quem são aqueles que se enquadram como cães e como porcos, figuradamente aqui, mas como saber, como eu vou qualificar alguém assim, para não lançar minhas pérolas a eles, sem fazer uma avaliação? Sem fazer um julgamento? No versículo 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Está cheio de profetas por aí, no sentido aqui de ministros, de pregadores. Na época havia profetas de fato, hoje não creio que sim, mas aplicaríamos facilmente. Os mestres, acautelai-vos dos falsos mestres. Como é que eu vou identificar se um mestre é falso ou é verdadeiro? Como é que eu vou avaliar? Eu tenho que exercer algum tipo de julgamento. É óbvio. Então a pergunta, não julgar como, que dá título à pregação, tem tudo a ver. Ele não diz, em termos absolutos, é errado julgar. E nem faz proibição taxativa de julgar. Ele lembra um princípio prático de vida. Quem julga fica sujeito a receber julgamento. Ele começa assim. Depois ele vai condenar fortemente um tipo ou dois de julgamentos. Há vários tipos. Mas a primeira coisa que ele diz aqui é esta: existe um princípio de vida, que da maneira como vai julgar, a pessoa está se expondo a ser julgada. Esse princípio ele cita até de maneira mais abrangente em Lucas 6, versículo 37. Não precisa nem você ir lá, passagem paralela, eu já cheguei lá. Lucas 6, 37 e 38. Não julgueis, é paralela, e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É esse princípio que ele então
estabelece aqui. Há a pergunta, quando ele diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Inclusive, quando eu disse que é muito cômodo ler assim, não julgueis, ponto. Que é mais do que isso? Alguns dizem, não precisamos de mais. Precisam. Até porque quem fizesse um ponto aqui estaria deturpando a frase dele, deixando na metade. Ele continuou. E essa explicação que ele dá é extremamente importante para revelar o que ele quer dizer. Não julgueis, porque de uma maneira qualquer, absoluta, sem qualquer consideração, é proibido julgar. Não. Para que não sejais julgados. Aí vem as duas perguntas. Julgados por quem? Por Deus ou pelos homens? Há duas opiniões que se dividem aqui e outra uma terceira que nem se divide tanto. Um acha que se refere exclusivamente ao julgamento divino. Então, se você vai ser duro no julgamento, Deus vai ser duro no julgamento com você. Então, isso é aplicado em termos de Deus julgando quem julga o outro. O outro pensamento é que é julgamento humano. Não é que Deus não julga ninguém, não é o assunto, mas que ele estaria aqui pensando em julgamento humano. E aqueles que, como eu, preferem ver os dois elementos aqui. Deus julgando, ou diretamente, ou através de pessoas. Acho que vai melhor com o contexto, porque as duas coisas têm base. Claro que há base bíblica para dizer que, pelo menos até certo ponto, Deus regula a sua maneira de tratar conosco em função de como nos comportamos com relação aos outros. Jesus foi muito claro nisso com relação a perdoar. Se você perdoar, ele será perdoado pelo vosso Pai. Ele diz claramente passagens assim. Então, há base bíblica, claro, para dizer, não, o assunto aqui é julgamento de Deus, sobre aquele que gosta de julgar demais os outros. E a base bíblica também para dizer, não, mas é um princípio de vida aqui na Terra. Pessoa muito exigente com as outras, ela vai receber exigência de lá para cá. Não tem jeito. E a pessoa mais larga e mais perdoadora, mais compreensiva, vai ter a tendência, não é uma coisa absoluta, mas é uma tendência de receber mais compreensão. Então, eu creio que sejam as duas coisas aqui. No versículo 1, parece que quem não quer ser julgado, não julgue de maneira alguma. Mas aí alguém iria replicar, como eu até já comentei, e com razão, mas, Senhor Jesus Cristo, há circunstâncias em que é preciso julgar. Tu mesmo colocar situações assim. É preciso fazer avaliação, determinar o que se vai fazer em vista da atitude de alguém. Jesus, compreendendo, ele complementa, então, o princípio de que ele aqui havia comentado aqui no versículo 2. Quem julga fica sujeito a ser julgado pelos mesmos critérios em que julgou. Ou seja, quem for exercer julgamento, e é inevitável, repito, que nós façamos julgamentos ao longo da vida de várias ordens, uns errados, outros corretos, seja como for, quem quiser exercer algum tipo de julgamento deve ter muito cuidado ao estabelecer os critérios com que vai julgar. Não é, se você for julgar de alguma forma, veja critérios. Não, quando você for julgar, porque você vai julgar, você precisa julgar. Um pai precisa julgar um filho e avaliar. Uma briga de dois filhos, é um juiz puro, o pai ali. Tem que tomar uma decisão. Um chefe com o seu subordinado, em mil situações em que nós temos que fazer
avaliações e julgamentos. Então não é se você for fazer, é quando. Aí vem, tenha muito cuidado, pisando em ovos, quando for estabelecer os critérios com os quais você vai fazer os seus julgamentos. E claro, e trate de fazer julgamentos corretos, que a Bíblia permite, que nós vamos comentar depois, nem hoje. Se você, nos seus critérios aí, julgar com compreensão e com bondade, você tenderá a receber compreensão e bondade, como já até coloquei. Se julgar de modo exigente, prepare-se para receber julgamento rigoroso de Deus e dos homens. Em suma, rigor atrai rigor. Brandura atrai brandura, tanto de Deus quanto dos homens. Estou falando aqui em julgamento de Deus quanto ao comportamento humano. Quando eu falo em julgamento de Deus aqui, é para efeito da vida na terra. Não estou falando nada do julgamento de Deus para efeito de condenação eterna, de salvação eterna, com base na fé em Cristo, que comprou e pagou pelos pecados na cruz. É totalmente à parte do que nós estamos dizendo aqui. O julgamento de Deus quanto à vida eterna é feito não em cima de obras, do que você fez de certo ou errado, porque tudo que você fez, de uma maneira geral, é errado aos olhos de Deus, porque nós já nascemos em pecado. Então, é outra história. O julgamento de Deus para efeito de salvação é com base na fé que liga a pessoa a Cristo. E este pagou pelos pecados daquele que foi ligado a ele pela fé. É outra coisa. Então, quando eu falar aqui em julgamento de Deus, é para cá, para as obras aqui, para castigos nesta terra, ou recompensas nesta terra, que existem, estão aí, ao nosso redor, e a Bíblia ensina claramente isso. Então, de uma maneira implícita, Jesus reprova aqui o comportamento típico do fariseu. Eu vou ler a passagem agora, típica, e não vou explicar, porque eu vou dedicar mais tempo, numa próxima pregação, nessa série, a esse belo desse fariseu aqui. Lucas 18, versículo 9, vamos lá. Vale a pena já começar o nosso tratamento sobre o assunto de julgamento com essa parábola aqui do Senhor Jesus Cristo, mesmo que eu não vá explicar agora, mas é que ela fica logo na mente como o parâmetro aqui de um julgamento proibido, ou de um espírito, melhor dizendo aqui, de um espírito errado, de um julgador, de alguém que está se metendo a julgar os outros. Propôs também essa parábola, estou em Lucas 18 e 9. Há alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha aí, a atitude do homem. Quando eu digo que não vou comentar, eu vou ter que me segurar um pouco, porque a vontade é de começar a falar, mas eu não vou. Prometo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. Publicano era cobrador de impostos, geralmente desonesto, geralmente odiado pela população, geralmente fiel ao romano que dominava o povo judeu. Então, quando ele diz aqui um fariseu e um publicano, era um contraste grande, que um é um chefe religioso, tido como um grande líder espiritual, e o outro um homem rejeitado, odiado. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
publicano, estando... Não, vou parar aqui. Eu vou deixar para continuar na outra pregação, como eu falei. O que eu quero aqui, então, é só mostrar o espírito de condenar, atribuindo justiça a si próprio. Então, se nós parássemos aqui a pregação, nós já teríamos uma lição muito valiosa. Devemos ter muito cuidado ao avaliar, julgar e reprovar quem quer que seja. Sem abrir mão de princípios bíblicos, nosso critério deve ser o mais largo possível, compassivo, paciente e com amor. Então, o espírito julgador, pronto para condenar, criticar gratuitamente, atribuindo a si méritos que não tinha uma correlação com o próprio interior, era algo, você que chamou de hipócrita, era algo que mostrava uma coisa e era outra. Então, este é o espírito que Jesus Cristo quer condenar aqui. Voltando, então, como um profundo conhecedor da natureza humana, ele sabia que tinha que aprofundar o assunto. Bem, ele conhecia a nossa tendência de julgar de maneira errada, nós somos maus jogadores, todos nós, para não dizer péssimos. E é um tipo de erro muito comum que ele queria que os discípulos evitassem. E é esse tipo de julgamento errado que Jesus agora vai se referir nos versículos 3 a 5. Voltando então a Mateus 7, 3 a 5. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. É importante esclarecer aqui que as palavras no original, elas dão todo o tom da figura que Jesus pintou aqui. Argueiro é um cisco, uma coisa bem pequena. E uma trave é um pedaço de pau, como um galho de uma árvore, grande. É um exagero proposital. Não cabe um galho dentro do olho de ninguém. Então, era muito comum na época os mestres se utilizarem de exageros, tecnicamente, para poder mostrar um ponto e enfatizar um ponto. Arranca teu olho de ti, que é melhor entrar cego no reino dos céus do que com os 2 olhos ir para o inferno. É um exagero forte ali, e não é nem o olho físico, o grande problema do ser humano e tal. Seja como for, é um exagero proposital que Jesus faz aqui. E a imagem é quase humorística, por causa do exagero que ele colocou. Alguém tentando tirar um cisco do olho do outro, estando com um galho de uma árvore no próprio olho, embora não caiba, mas é absurda a ideia, mas é o que Jesus quis provocar de propósito, claro. Então, 2 erros aqui da parte do julgador. Primeiro, está numa situação muito pior do que o outro que ele está julgando. Ele está vendo um problema no olho do outro, enquanto ele próprio tem um, muitas vezes, maior. Segundo problema, a própria condição ruim dele, péssima, com um galho dentro do olho, o impede de enxergar o cisco no olho do outro. Ou seja, ele não está em condições de fazer uma avaliação justa, correta, equilibrada da situação do outro. E não está em condições. No versículo 4, há uma coisa interessante. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Jesus assume que o julgador não quer ficar apenas no julgamento em si, mas ele quer fazer alguma coisa para tirar o cisco do olho do outro. E em si, isto é bom, não é mal.
ele quer tirar o cisco do olho do outro. Ele não tem condições nenhuma de fazê-lo. Mas Jesus assume que ele quer. Então Jesus não disse: você quer tirar um cisco do olho do outro, estando com a trave no seu? Deixa o outro em paz, rapaz. Vá tirar a trave do seu olho, o galho do seu olho, e deixa o outro cuidar lá de tirar o cisco dele, pedir para alguém tirar lá, deixa ele em paz. Não! É interessante que Jesus não deu a entender que isso é o que ele queria. Ele não reprova aquele que está julgando quanto ao fato de querer tirar o cisco do olho do outro. Jesus leva a sério. Que o julgador, que ele chama de hipócrita, inclusive, mas leva a sério o fato de que ele, de alguma forma, queria tirar o olho do outro, queria ajudar o outro. É interessante isto. O que Jesus diz é que não há condição de ele fazer isso. Não dá, porque ele está numa condição pior do que o outro. Então, em termos espirituais, o próprio pecado, especialmente dentro da ideia de um galho, um próprio pecado grave ou uma vida muito fraca, espiritualmente falando, uma vida em que o outro fica com um galho no olho, o impede de fazer uma avaliação precisa do problema das pessoas que estão ao seu redor, inclusive para ajudá-las. Mas não consegue, porque ele está numa situação muito pior. Então, se ele quer ajudar o outro a resolver um pecado na vida dele, comparado aqui com um cisco, e ele tem um galho, ou seja, ele está numa vida muito baixa espiritualmente e muito rica, infelizmente, não sei se eu posso dizer rica de pecado, desgraçadamente rica de pecados, de mau caminhos, ele não tem a menor condição de ajudar o outro, que está com uma vida muito melhor do que a dele, ou menos ruim, vamos chamar desta forma. Então, ele é duro no versículo 5. Hipócrita, fingido. Era um termo técnico que significava um ator, que representava uma coisa que ele não era. Então, quem insiste em julgar, sem antes reconhecer que está pior do que o outro, e reconhecer que precisa de ajuda também, ou melhor dizendo, antes de tentar ajudar o outro, é um hipócrita, porque está transmitindo duas coisas erradas, duas impressões erradas. Primeira, que ele está em plenas condições de julgar o outro. Não está. Segundo, está dando a entender que o interesse em ajudar o outro é duvidoso. Está dando margem para que se questione esse interesse, se ele é genuíno mesmo. Porque se ele vai ajudar, vai tentar ajudar, óbvio que ele vai piorar. Quem é que com um cisco no olho iria se entregar ao melhor oculista do mundo, mas que está cheio de areia nos olhos? Sem menor condição de enxergar, ou no último grau de catarata. O oculista que vai fazer a cirurgia no seu olho. Tirar um cisco, cirurgia não, tirar um cisco no seu olho. Um oculista que pega a caneta pensando que é o bisturi. Pode parar, doutor. Pode parar. Não, eu quero lhe ajudar. O senhor está com um cisco aí, o senhor está incomodado. O senhor chegou aqui dizendo que está incomodado, 2 dias não dorme com esse cisco. Eu vou tirar o cisco do seu olho. Vai não, doutor. Mas não vai mesmo. Não tem lógica. Eu quero lhe ajudar. Doutor, esse meu desejo, esse seu desejo de querer me ajudar, eu estou questionando. Até lhe agradeço. Eu estou com pena do senhor, que há 2 dias não dorme com esse cisco e tal. Eu entendo, até admito que o senhor esteja realmente tal, mas tem alguma incoerência nisto.
tem uma coerência. Eu me dei o direito de questionar se esse seu interesse é genuíno, porque o senhor sabe que vai piorar o meu olho. Em vez de um cisco, vai fazer aqui uma lesão dentro do meu olho, mas com essa caneta, que não é nem bisturi aí, ó, que o senhor pegou. É isso que Jesus diz aqui. Então ele dá a solução. Você quer ajudar o outro mesmo? Ele diz claramente aqui. Hipócrita. Porque o que você deveria fazer para não ser chamado de hipócrita? A solução é: tira primeiro a trave do teu olho. Ponto. Não. Aí ele mostra que estava levando a sério ainda, dando uma margem de credibilidade para o camarada que queria, porque queria tirar o cisco do olho do outro. Tira a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não é o que tu queres? Você não está dizendo que quer ajudá-lo? Tudo bem, parabéns porque você quer ajudá-lo. Mas enquanto você quer ajudá-lo, sabendo que está numa condição pior, ou se negando a ver, você está sendo um hipócrita, porque você sabe que não tem condições de ajudar, e você não quer ver o seu próprio problema, e você não vai conseguir ajudá-lo, está tudo errado. Agora, a solução é essa aqui. Tira a trave e trate de se corrigir. Ou seja, antes de qualquer coisa, julgue a si mesmo. E aqui a coisa complica para nós. Orgulhosinhos, arrogantes, santinhos. Aqui complica. Julgar a mim mesmo? Por quê? Como é que vai resolver tirar alguma cor do olho, ou um cisco, ou uma trave, sem dizer, eu estou com a trave mesmo? Ao dizer isto, se julgou. Já se julgou. Ótimo! Esse é o rumo. Esse é o rumo. O primeiro passo é admitir que não está com o olho completamente limpo. E já é um outro problema se essa avaliação, ou esse julgamento que a pessoa agora se dispõe a fazer, se vai ser correto ou não. Tipo, realmente eu tenho um ciscozinho no meu olho. Rapaz, eu estou a 10 metros de ti, estou vendo um galho de uma mangueira dentro do teu olho. Cara, tu vem dizer que está com um cisco. Não, estou me julgando, não é para me julgar? Estou me julgando. Rapaz, esse é julgamento que se faça com você próprio. Se julgue direito, examine o tamanho desse cisco, ou desse galho, ou desse qualquer coisa que está no teu olho. Faça isso de uma maneira correta. Seja um juiz criterioso de si mesmo. É isso que precisa fazer. E nesse ponto muitos desistem, porque é difícil ser juiz de si mesmo. O orgulho não deixa. Os próprios pecados cegam. Aliás, o orgulho é está na linha de frente, né? Se não for o número 1 dos nossos pecados. Nosso orgulho não aguenta pancada, infelizmente. Porque se alguém vai julgar a si próprio, se prepare para receber pancada. De quem? De si mesmo. Você não é o juiz? Você não é o juiz e réu ao mesmo tempo? Então, seja um juiz correto. E quando alguém vai ser juiz de si próprio, e passando, olhando para dentro com uma lente de aumento, talvez até no microscópio, prepare para levar pancada, porque não vai ver coisa boa dentro da sua carne, ou dentro do seu eu pecaminoso, que infelizmente ainda vive ou convive com você, simultaneamente com o seu eu salvo, em que o seu Espírito Santo habita, não que você seja dois eus, é um eu só misturado. É difícil explicar, impossível explicar isso em detalhes, não entendemos bem, mas é fato, e você sabe disso. Há dois
Há uma guerra dentro de nós. Somos uma pessoa só, claro. Mas às vezes até ajuda imaginar como duas. Porque está abatida, ó minha alma. Davi estava falando com quem? Com ele próprio. Então ele se dividiu em dois, para um efeito espetacular de fazer um autoexame. É uma forma de fazer isto. Isso não é fácil. Quando se trata de ser juiz. Agora, para descobrir virtude em você mesmo, fariseuzão, lembra? Porque eu faço isso, jejuo, ajudo as pessoas, dou o dízimo de tudo, não sou como esses outros homens. Aí generalizou, foi total. Cegou. Aquele estava com o cajueiro inteiro dentro do olho. Não via mais nada, completamente, porque ele só via virtude nele. Só virtude. Como é que pode? Então, se você vai querer descobrir virtudes em si próprio, não faça, não é um exercício muito. Pode ter os momentos para agradecer a Deus, com um espírito muito humilde, reconhecer o que Deus tem sido bondoso com você, vá lá. Mas tenha cuidado, porque a sua tendência é cegar para os defeitos e ultravalorizar as suas virtudes. Então, prepare para receber pancada de si mesmo quando você vai julgar sua própria pessoa. Mas quando conseguir, aí sim, você tenta com seriedade corrigir a sua vida, adquirir condições morais, espirituais, para enxergar com mais precisão o olho do outro e ajudá-lo a se livrar, aí sim, vá em frente. Vá em frente. E aí Jesus permite você julgar que o outro tem um cisco no olho. E permite que você vá além, ajude. Você viu o cisco no olho do outro, julgou que ali há um cisco, julgou que há um erro na vida dele, julgou, ótimo, porque tem um cisco mesmo. Você gostaria muito de ir para um oculista, você morrendo de desconforto no olho, e ele dizer, estou vendo o cisco, vou tirar. Pior é um oculista ruim, que olha, cisco não tem nada, e tem um cisco. Você vai para casa e continua cada vez pior, vai para outro oculista e diz, está aqui o cisco no seu olho. Aliás, acontece muito isso, não exatamente com cisco no olho, mas com coisas médicas. Então, ninguém quer um médico que avalie errado o que nós de fato temos. Então, se eu tenho um cisco no olho, deixa o irmão notar. Deixa ele me julgar. Ele está vendo corretamente, ele está em condições de enxergar. E essas condições, repito, é uma vida cristã de alto nível. Que, infelizmente, inclui pecados, inclui defeitos, claro que vai incluir, mas o Espírito está bom, corrigindo a si próprio diante de Deus, confessando, como o publicano fez, que eu não li, mas vou comentar na outra pregação, tem misericórdia de mim, ó Deus, sou um pecador batendo no peito. Isso é enxergar a própria trave, ou o que for no olho. Então, é a atitude do coração e providências diante de Deus para tirar o galho do seu próprio olho. Eu não estou bem. Ótimo, já está julgando a você mesmo de uma maneira correta. Senhor, me ajuda. Ajudo. Eu lhe dou poder para você viver como a minha palavra manda. Não fique todo dia ajoelhado diante de mim. Senhor, o galhão continua aqui. Senhor, eu estou sendo honesto, eu estou sendo sincero, estou julgando de uma maneira correta a mim mesmo. O galho está aqui, até cresceu um pouco de ontem para hoje, ó. Sim, mas
Esse mais é fundamental para você mostrar a Deus que vai tentar tirar esse galho. Como? Corrigindo aquilo que está errado na sua vida. Em qualquer área que for, se julgue, se analise. É na área conjugal, sexual, financeira, de pensamentos internos, de preguiça, de sei lá do que for, examine. E diz: eu vou tirar esse galho. Eu te prometo que eu vou tentar tirar esse galho. E digo mais, eu não tenho poder de tirar uma folha deste enorme galho se o teu Espírito Santo não me ajudar. Mas eu vou tentar. Pronto. Esse aí, para efeito do que Jesus quis dizer, tirou o galho do olho. Ou está em condições, pelo menos, do que ele chamou aqui. Tira primeiro a tarde do teu olho, e então verás claramente para tirar. Esse claramente nunca vai ser 100% da nossa vida, mas a tal ponto será, sim, uma clareza tal que você consiga ver corretamente um cisco no olho do outro e tenha condições de corretamente querer ajudar. Veja como Jesus implicitamente aprova, então, o julgamento e uma ação de ajuda da parte de quem preenche essas duas condições que ele tem colocado aqui. Tira do seu próprio e ajuda o outro. Essas duas. Então, encerrando, eu quero ressaltar duas coisas aqui que ele mostra. Que nós devemos ser cuidadosos com os critérios. Exemplo, que ele não disse aqui, e nós vamos desenvolver depois. Não julgar propósitos de coração. Não tem aqui escrito, mas tem nas escrituras, eu vou mostrar. Estou dando um exemplo. Não julgar propósitos. Você pode ver um cisco no olho do outro, mas você não pode ver um caroço no pulmão do outro. Assim, olhando. Tem que recorrer a exames sofisticadíssimos, que na época nem tinha, hoje tem. Mas mesmo assim não pode dizer que você vê com os olhos, a não ser abrindo. Então, o que está dentro do coração do outro é completamente invisível aos nossos olhos. Esse aí, nem pensar em julgar. Eu não vou desenvolver mais, porque eu vou dedicar uma mensagem inteira para isto. Esse é importantíssimo, nós sabemos que nós queremos fazer isso o tempo todo, muito mais do que nós pensamos. Segundo, não julgar pelas aparências. Vou comentar isto, vou desenvolver isto. Não julgar costumes que a Bíblia não reprova claramente. Um erro muito comum de crentes que querem ser mais sérios, chamados até às vezes fundamentalistas, hoje é um nome muito mal, de muito má conotação, mas vou falar disso também. Esse é um assunto complicado. Você entende que a Bíblia não aprova aquilo, mas não reprova de uma maneira muito clara, e é difícil qualificar exatamente aquele ponto, aí você julga o outro e julga, porque ele está fazendo algo que você não consegue provar que a Bíblia claramente condena, pelo menos condena naquela forma que o outro está fazendo. Isso é complicadíssimo. Nós temos mente e temos que julgar, como eu já comentei, temos que avaliar, temos que tomar decisões. Eu vou trabalhar com o irmão tal ou tal, eu vou considerar aquela pessoa como irmã em Cristo? Não está me dando nenhum motivo. Estou dando um exemplo aqui. Então, tem 1000 condições de julgamento que nós temos que fazer. Entre essas condições, tem esta de julgarmos e condenarmos pessoas que praticam coisas que a Bíblia claramente não condenam. Pelo menos na forma como você acha que ela condena e que você usa para si próprio, e quem não usar,
do jeito que você usa, condena. Não pode. Não julgar sem antes checar a realidade das coisas. E por aí vai. Nós vamos detalhar cada uma dessas situações. Então, primeira condição que o Senhor Jesus Cristo quer para que você seja um bom julgador, que você vai ser julgador e já é, isso não se discute. É. E continuará sendo. Não tem problema. Desde que cuidadoso com os critérios e esteja com o olho limpo. Com um bom padrão de vida cristã. Se não perfeita, porque nunca vai ser perfeita, nunca. Tem alguns, antigamente, especialmente, que ensinavam a perfeição nesta vida, que a pessoa chegava ao ponto aqui de viver sem pecado algum e tal. A Bíblia não aprova isso em lugar nenhum, e até o apóstolo João tem uma frase muito forte, dizer que quem não tem pecado é mentiroso, ou seja, mesmo crente, porque tem. Então nós não vamos nos livrar nesta terra, nunca, totalmente dos nossos pecados. Então, nesse sentido, ninguém entre nós pode dizer que tem o olho cristalinamente limpo. Não. Mas, Jesus disse que, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, haverá um ponto em que Deus considera que aquela pessoa, aquele crente, está com o olho limpo, ou razoavelmente limpo, a ponto de estar em condições de, depois de ter tirado os ciscos e galhos dos seus próprios olhos, ou da sua própria vida, agora está em muito razoável condições de analisar corretamente o tamanho do cisco do outro, o jeito que tira, a maneira, onde está em cima, está embaixo, está no lado, e vai usar isso, vai usar aquilo, como é que vai fazer? Mas está com o olho limpo. Então, que você vai ser julgador já é, não se discute. Como se tornar o melhor julgador possível, dentro das condições que nós vivemos aqui como crentes, e que nunca vamos chegar à perfeição aqui, mas há um ponto aceitável por Deus para ajudarmos outros, cuide. Cuide. Então, você é um chefe de vários empregados, você se preocupa em fazer julgamentos corretos com a sua turma? Você quer ser um bom julgador? Pai e filho, é clássico, vocês que são pais. Nós somos pais, não é? É angustiante, muitas vezes, você julgar um filho. Ainda mais quando são 2 ou 3 e brigando. Pai, foi ele, foi ela, foi a confusão, vocês sabem disso aí. É dificílimo. Senhor, me ajuda a julgar melhor esses meninos. Olha, tem julgamento tão mal feito de pai ou mãe, que uma criança com 3 anos de idade não vai esquecer nunca na vida. Uma vez eu levei uma surra, assim, foi meu irmão, por isso. Minha mãe julgou completamente errado, meu pai julgou completamente errado. Todos nós somos pais e mães, já cometemos julgamentos errados assim, sem querer, então, mas cometemos. Então é uma preocupação, e deve ser muito lícita, de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou angustiado, preocupado em ser um bom julgador dos meus filhos, o que eu faço? Tenha uma vida em Cristo a mais correta possível, atinja o mais alto grau de santificação que você puder atingir nesta vida. Tem uma coisa que me deixa muito irritado, é alguém que dá a entender que não tem muito esforço para se fazer na vida cristã, uma vez que já se está salvo pela fé e com a salvação garantida, e Deus é um paizão. Deus não julga mais filho nenhum, já julgou em Cristo, acha pouco o que Deus fez com Cristo, julgando, descarregando toda a ira dele. Não. O que Deus tinha de nos julgar,
de nos disciplinar, Ele já fez em Cristo. Agora, pois eu vejo diferente. Diferente é bom explicar, né? Porque Ele tinha que nos julgar para efeito de vida eterna, Ele já fez mesmo em Cristo, descarregou toda a ida dele, claro. Mas, você como pai, você não tem que disciplinar seus filhos, não, e você não quer que eles se esforcem para tirar a melhor nota que ele pode na prova? Você não quer, não? E você não o ama enormemente? Quer dizer que não é incompatível, não? O amor que você tem ao seu filho e você exigir dele um esforço para manter o quarto limpo e tomar o banhozinho dele todo dia, escovar os dentes e fazer aquilo, um monte de regras e comportamentos que você necessariamente vai transmitir, dar, exigir do seu filho. Se não fizer, você nem o ama. Então, como é que vem dizer que não tem muito sentido falar em esforço na vida do crente? Só tem. E o esforço para atender desejos de um pai extremamente amoroso, que só se tornou nosso pai por causa do plano maravilhoso dele próprio, em de enviar o filho dele para morrer por nós. E nos tornou nosso pai assim, e nós filhos dele. Agora vai começar uma relação que nem tinha antes, quando nós éramos bastardos, nós éramos separados de Deus. Agora nós somos filhos, e a Bíblia diz em Hebreus claramente. Deus, quem não está preocupado com a educação do filho e não exige do filho, está tratando esse filho como um bastardo, uma experiência conjugal, a parte do casamento, nasceu o menino aí por aí. Então, é uma prova de que Deus nos ama e de que é nosso Pai genuíno, o fato dele nos exigir em amor um comportamento excelente. E quando não vem, lapada, porque ele disciplina aquele a quem ama. E o pai que não disciplina o seu filho, o despreza, está odiando o próprio filho. Então o nosso pai está altamente interessado em que nós tenhamos uma vida extremamente esforçada em sermos do mais alto padrão cristão que nós pudermos ser. E não há outra maneira de você garantir ser o melhor julgador possível do que esta. Então, você quer julgar bem os seus filhos? Viva como um santo de Deus. Você quer julgar bem seus colegas de trabalho, seus empregados, ou até os seus superiores? Ou uma briga no meio de um trânsito? Você quer ser um bom julgador, um bom avaliador de situações? Leve uma vida o mais santificada possível e peça a Deus sabedoria. Pronto. Nesse contexto, os seus julgamentos têm tudo para ser corretos, acertados, cuidadosos. E quando errar, está incluído. Senhor, não me deixe errar. E se eu errar, me mostra, me ajuda, que eu tenho humildade, para, se o caso exigir, eu chegue lá e peça perdão, porque eu avaliei errado. Que eu tome atitudes corretas, humildes, porque eu quero ser o melhor julgador que existe na face desta terra. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não para me exaltar. Porque eu estou dizendo que eu não tiro um galho uma florzinha, uma folhinha deste galho que está no meu olho, eu não consigo tirar sem a ajuda do teu Espírito Santo. Sou completamente incapaz. Pronto. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer de um julgador, de todos nós. Porque, insisto, todos somos julgadores. E não necessariamente errando nisto. Aliás, temos que ser. Do contrário, seria muito estranha a nossa vida, se não podia ser pai, não podia ser mãe, não podia ter um emprego, não podia ter um empregado, não podia ter nada, se não quer julgar em nada. Rapaz, isso aqui não sei, não vou julgar. Não, isso aqui não sei julgar. Mas eu larguei a mão na cara do outro porque ele me xingou. Está certo ou errado? Não vou julgar. Não vai julgar? Rapaz, eu estou mentindo direto para o papai lá em casa. Eu estou acertando, eu não vou julgar. Jesus disse para não julgar. Que história é essa?
Isso fere o bom senso. Então, meta na sua cabeça, você é um julgador e vai continuar sendo. Agora, trate-se o melhor que você puder, e aqui está o rumo, está aqui contido de uma maneira muito, muito resumida mesmo, mas está aqui, está tudo aqui, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por irmãos sérios, que têm os olhos limpos, que levam a vida cristã a sério, e por isso têm os olhos limpos, para terem condições de olhar e dizer assim: tem um cisquinho no seu olho, meu irmão, vem cá, eu posso tentar lhe ajudar? E tem um cisco que tem, eu estou vendo que o irmão não fez certo, assim, assado, o irmão não está agindo certo assim. Ixi, não tinha nem notado. Pois eu estou vendo um cisquinho no seu olho. Hipócrita, você também é cheio de pecado. Não. Mas Jesus mesmo disse: não aplique assim não. Porque eu tenho tirado dia a dia os galhos e os ciscos do meu olho diante dele. Minha vida não diz isso não ao redor? Mesmo eu sendo reconhecidamente cheio de erros, tenho andado arrogantemente entre vocês, aí o crentezinho aí fala firme, para a glória de Cristo. Você não tem notado que eu procuro ser o melhor esposo, a melhor esposa que eu posso ser, cuidar dos meus filhos, como é que eu trato a seriedade da vida cristã? Você não tem visto, não? Eu sei que irmão é um exemplo na igreja, hein? Venha dizer que eu estou com o meu olho cheio de trave, que eu não posso olhar o cisco no seu, não. Eu posso sim. E estou olhando, e eu estou vendo. Agora, se você não quiser ajuda, meu irmão, se você não quiser que eu lhe ajude a tirar esse cisco aí, o que eu posso fazer? Mas saiba que eu estou cuidando dos meus. E vou lhe pedir um favor. Cada cisco que você vê no meu, por favor, me avise, porque eu tenho o máximo interesse em manter os meus olhos, o mais que puderem, limpos. Não só para que eu possa ajudar outros, porque isso é uma consequência, mas, em primeiro lugar, para que eu possa honrar o meu Salvador e o meu Pai Celeste. Porque esses olhos limpos significam uma vida cristã saudável. E eu quero ter uma vida cristã saudável, em primeiríssimo lugar, para honrar e agradar o meu Pai Celeste, o meu Salvador e o meu outro Confortador, o Espírito Santo que habita em mim. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra nesse assunto um pouco difícil, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender e aplicar e praticar tudo isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.